Alô, alô. Muito bem, boa noite a todos os amigos, profissionais da área da cultura. Eu sou Luciano Rodrigues, ator e produtor da RDF Filmes, produtora de conteúdo, e serei o mediador esta noite, da qual estamos começando a nossa live Diálogos da Lei Emergencial Cultural Aldir Blanc. Nessa noite estaremos debatendo em duas plataformas digitais, aqui no YouTube e também na página da MK no Facebook. E para começarmos os nossos diálogos, receberemos a Odila Mota, produtora cultural da MK Projetos e Produções Culturais Limitada, atuante no ramo desde 2014, com sede em Santo Ângelo e atuação estadual. Também Edna Souza, produtora cultural da Sete Marias Produções, no ramo desde 2005 e com sede em Porto Alegre. E Gerson Fontana, ator e produtor da Turma do Dionísio, produção de espetáculos culturais limitada, no ramo de atuação internacional desde 1986. A mobilização em torno da lei surgiu a partir de diálogo de fazedores de cultura brasileiros com parlamentares. Observando a grande quantidade de recursos do Fundo Nacional da Cultura que se mantinham sem uso e liberação pelo governo, o Congresso foi o caminho para pressionar que o montante já existente e designado para a cultura possa ser liberado de forma emergencial, neste momento de crise do setor. Os repasses serão feitos por estados e municípios para artistas, centros culturais e entidades da cultura. A Lei de Emergência Cultural, que homenageia o cantor e compositor brasileiro Aldir Blanc, que morreu em abril por complicações devido ao Covid, prevê renda emergencial para trabalhadores da cultura, apoio mensal aos espaços culturais que estão impedidos de realizar atividades presenciais e recursos para editais de fomento e projetos culturais. O projeto de autoria da deputada Benedita da Silva e relatoria da deputada Jandira Fegali. São 3 bilhões do Fundo Nacional da Cultura que deverão ser repassados pelo governo federal. Aprovado na Câmara dos Deputados no último dia 26 de maio, e no Senado no dia 4 de junho. A Lei de Emergência Cultural PL 1075 de 2020 agora encontra-se para a sanção presidencial. Nos dias 8 a 14 de junho aconteceu um curso a nível nacional sobre a aplicação da lei, coordenado pelo historiador e gestor cultural Célio Turino, e com um corpo docente formado por especialistas, articuladores e gestores que atuaram no processo de elaboração cultural. A quem também acompanhou na íntegra este curso foi a produtora Odila Mota, do qual neste momento eu abro espaço para nos ampliar mais sobre o assunto e dou as boas-vindas, o meu boa noite. Seja bem-vindo, Odila. Colegas na sala aqui, a colega Edna Souza, nossa produtora lá de Porto Alegre, o Gerson, nosso produtor, ator, amigo, parceiro de muitas batalhas em nossos projetos aqui em Santo Ângelo, né? E ele com expressão internacional. Bom, nós, na verdade, eu acho que dispensa apresentações sobre o nosso trabalho, porque nós estamos atuando desde 2014 em Santo Ângelo, em projetos que nos deu uma visibilidade bastante ampla aí, na área da cultura de projetos incentivados. Com relação à pandemia, né, nós, na verdade, estamos parados, a MK em especial está parada desde janeiro. Então, portanto, nós vamos completar agora, dia 30, 180 dias parados, sem poder executar nenhum projeto, porque janeiro e fevereiro a gente não tinha programação, e aí, com a chegada da pandemia, atrapalhou. Com relação à lei de emergência cultural, Aldir Blanc, na verdade, é uma lei que foi construída por muitas mãos de fazedores de cultura do Brasil todo.
e que houve um esforço muito grande de artistas, de produtores, de gestores públicos da cultura, da pessoal da esfera política, porque se não fosse o projeto elaborado pela Benedita com a relatoria da Jandira Fegali, a gente não teria chegado ao êxito da lei, né? Houve um trabalho muito, muito forte a nível nacional. Por incrível que pareça, a pandemia conseguiu mexer com o segmento cultural, que, por várias razões, estava numa situação apática, né? Então, eu acho que a pandemia aflorou o segmento cultural e da força que o segmento tem e da importância para a economia. Nós juntamente, o segmento cultural, com toda a cadeia produtiva, né, que entram todas as áreas. A gente tem mais de 5 milhões de empregados, né? A gente gera muito trabalho e renda para as pessoas. Nós vamos muito além da diversão, do lazer, porque a cada R$ 1 investido em cultura, ele retorna 1,59. Isso são dados da Fundação Getúlio Vargas. Não é os artistas, os fazedores de cultura que estão dizendo isso. Isso são dados levantados. E nós na nossa cadeia, principalmente do meu setor, né, dos projetos que eu atuo, eu na verdade, consigo, através da nossa empresa, cada recurso que vem, a gente consegue investir praticamente 95% no município. A gente traz muitos recursos de fora para serem investidos no município, porque a gente, além da parte dos artistas, do pagamento dos cachês, a gente tem divulgação, tem produção de material, a gente tem a equipe de montagem, sonorização. Então, é toda uma cadeia que a gente mexe com esses recursos, que vem de fora, que se injeta no município. E neste momento, o setor cultural, que foi cultural e eventos, foi o primeiro a parar e será o último realmente a sair. A gente não tem ideia como que será o novo. Este novo que vai vir, a gente não sabe, porque os demais segmentos podem até voltar até o final do ano, mas dificilmente nós, os eventos, devido ao distanciamento, que com certeza vai haver regras, enquanto não sair a vacina, a gente vai ser muito difícil conseguir executar algum projeto. Eu acho que, para início, acho que seria essa introduçãozinha aí, né? E depois a gente vai desenvolvendo no decorrer da live um bate-papo aí com o pessoal. Tá certo, obrigado, Odila. E agora eu passo a palavra para a Edna, né? Também produtora cultural de Porto Alegre. Boa noite, Edna, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Agradeço a Odila, que já é uma amiga e colega de muitos anos, né? Já trocamos ideias e dúvidas para botar alguns projetos no berço, que nem a gente chamava, para aprovação da Lei Rouanet. Como a Odila colocou, realmente essa pandemia pegou a todos de surpresa, e o que eu costumo falar é que o setor cultural foi o primeiro a parar, que foi para tudo, e com certeza vai ser o último a voltar. Porque, assim como teve agora há pouco, alguns estabelecimentos puderam retornar, daqui a pouco tiveram que fechar novamente, mas a gente nem isso teve, essa oportunidade de ir e vir, né? A gente está parado, esperando ver o que vai acontecer. Eu, na minha boa fé, espero que pelo menos em setembro a gente comece a ter pelo menos uma previsão do que a gente vai poder começar a fazer em questão de eventos. Imagino que vai ser alguma coisa muito reduzida, em função do distanciamento, que ainda provavelmente vai ter. Eu acho que até dezembro a gente vai ainda nessa questão de manter distanciamento, de uso de máscara, né? De todo esse protocolo que a gente já vem usando agora. Aqui em Porto Alegre,
eu faço muitos eventos que são de ruas, muitos eventos abertos. Então, mesmo sendo aberto, ele acaba sempre trazendo muito público. E eu sei que isso, a princípio, vai mudar. A gente estava... eu não parei. Janeiro e fevereiro, eu trabalho com Alma Lusitana, que é o grupo de música portuguesa e fado aqui do Rio Grande do Sul. E nós fizemos alguns eventos ali entre janeiro e fevereiro. E eu tenho o evento Fado na Cidade Baixa, que é a nossa festa de rua, que acontece aqui num dos bairros boêmios de Porto Alegre. E nós fizemos a primeira edição desse ano em 8 de março. E aí, logo após, já fechamos. E nesse meio do caminho, a gente fez... já se vão há 2 anos esse projeto, o Fado na Cidade Baixa, junto com a Alma Lusitana, que é uma festa de rua. A gente fecha a rua, coloca cadeiras ali, gastronomia, bebida, e a gente faz a festa. E com esse caminhar, né, com nós vindo numa crescente aqui em Porto Alegre, fazendo os eventos todos voltados para a cultura portuguesa. Assim, ano passado, eu trouxe o evento de volta à Festa das Nações, junto ao Shopping Total, que foi um evento que circulou foi um único dia, porque era, né, uma retomada, digamos assim, um começo. Nós optamos fazer por um único dia, porque como colocou a Odila ali, a estrutura para te colocar um evento na rua requer muito trabalho, muitas pessoas, muitas mãos trabalhando junto. Então, né, para esse primeiro momento a gente fez e foram 3.000 pessoas circulando. Eu já tinha data para novembro dessa festa e já estou aqui pensando num novo, como fazer o evento para não perder o evento esse ano, mas sei que talvez eu não vou poder fazer como eu fiz ano passado, que a gente possa receber tantas pessoas, porque tem essa questão do distanciamento, que provavelmente em novembro ainda não vou poder fazer um evento com porte para receber 3.000 pessoas, mesmo sendo um evento aberto. Então, a gente está tentando fazer esse novo, assim. E aí, nesse meio tempo, nós abrimos uma casa de fado, que é a primeira do sul do país, a Maria Lisboa, que é nosso centro cultural voltado para a cultura portuguesa. Então, aqui na Maria Lisboa, a gente abriu lá em dezembro, a gente conseguiu fazer... dezembro, nós fizemos uma noite de fado. Nós fizemos em fevereiro uma noite de fado, recebendo um grupo de fado da Argentina, porque além de ser um centro cultural, a nossa ideia, a gente vem trabalhando junto à cultura e o turismo, que é uma coisa que vocês aí nas missões, vocês trabalham bastante, né? Em Sant'Angelo Missões tem muito isso, o turismo forte, que também é um dos setores que vai ser um dos últimos a voltar, é o turismo. Então, o turismo e a cultura andam juntos e provavelmente vão ser os 2 últimos a poder ter um retorno. Então, a gente está nisso aí, a gente parou, né? Quando tu começa a abrir o espaço, eu tinha toda uma programação já em mente, a gente teve que parar. Nós fizemos daí em maio agora uma live com a Alma Lusitana, a gente fez pela internet. Foi estranho, assim, primeiramente, não ter um contato com o público, né? Porque a gente vê pela internet, mas não tem aquele sentimento na hora ali, né? Junto com a gente. E aí nós fizemos foi super bem aceito. O pessoal estava com saudade desses nossos encontros. Aí depois nós fizemos 13 de junho, agora mais um evento. E o próximo vai ser em julho. Então a gente já está começando a se organizar para, enquanto assim ficar, né, parado, a gente vai fazer as lives pela internet. E eu vim acompanhando a lei antes dela começar a ser muito divulgada nas mídias. Eu já estava acompanhando, eu estava dando uma olhada lá no Senado, como estavam as coisas, e já vi que já tinha essa proposta. Acho que é um momento que tem que ser repassado o quanto antes. Fiquei muito feliz, assim, pela rapidez e até agilidade entre os gestores culturais, artistas e a classe política, porque eu acho que é aí que a gente faz, a política né, um contexto todo, são todos juntos. E eu espero que, de fato, a gente está na contagem regressiva aí para que o nosso presidente sancione de uma vez essa lei e que, de fato, ela realmente chegue aonde ela deve chegar, né? Que é na ponta. E até ouvi alguns comentários, ajuda. Eu não considero uma ajuda, na verdade, esse repasse é algo que é de... como é que eu vou dizer? Isso não pode dizer que é uma ajuda, porque isso é o certo, né? A gente já teria direito... o pessoal do trabalho com cultura já teria direito a esse repasse, então ela só vai ser usado devidamente por repasse. Então, eu estou acompanhando, eu participo aqui do Fórum de Cultura aqui de Porto Alegre, o Fórum Ação Cultural, que tem em Porto Alegre, a gente está participando, eu tenho acompanhado o trabalho deles, o pessoal está se empenhado muito aqui para a gente poder fazer com que, além de sancionar a lei e começar a funcionar, porque agora vem a questão dos cadastros, né? Então, a gente está acompanhando para ver como vai ser todo esse trâmite. E é muito interessante a gente começar a conversar com outros, até para a gente saber como as prefeituras vão fazer
para fazer esse cadastro e repasse para o pessoal da cultura. Acho que é isso. Muito bem, obrigado, Edna, por enquanto. Obrigado pela sua fala. E agora eu quero convidar e dar meu boa noite ao ator e produtor de teatro Gerson Fontana. Seja bem-vindo, Gerson. Boa noite, colega Luciano, que além de ator, também atua nessa área na qual está no momento agora, né? Com os vídeos, com os equipamentos. Para nós, leigos como eu aqui, é algo quase sobrenatural. E estendo o cumprimento à nossa querida Odila, colega, mais do que produtora cultural, ou além de produtora, uma colega das atividades aqui, preocupada sempre com a horizontalidade, né, das ações, que todos participem, que o público esteja presente nos eventos, né? Por isso também a gente se identifica tanto com a Odila. Edna, prazer. Pegando já um pouco do que você falava, para me apresentar um pouco, porque sempre temos pessoas que não nos conhecem, ou que às vezes não têm de memória algumas informações. Eu integro o grupo de teatro A Turma do Dionísio, que atua desde 1986, tem sede aqui em Santo Ângelo, e nós estamos desde sempre em atividade permanente. São 34 anos completados em janeiro já. Em abril, pelas nossas contas, chegaríamos a 2.500 apresentações do nosso grupo. Paramos dia 13 de março com a última apresentação do período. E aí estamos, como falava a Edna, também com todas as atividades paradas, né? De início, assim, ali, março, segunda quinzena de março, abril, os contatos que tinham apresentações começaram a marcar para esse período agora, de junho, julho. E, bom, logo se viu que não tinha condição de realizar. E os que estavam para esse período, amanhã, hoje, amanhã e depois, até dia 30, a gente tinha apresentações já agendadas desde a virada do ano. Essas de agora e as que ainda estão aí estavam agendadas na sequência, nem se reagendou nada. Simplesmente a gente suspendeu em comum acordo para voltar a conversar. Nós prevemos que vamos demorar, assim como a Edna. No início, lá em março, final de março, a gente, quando se falava 1 mês, 2 meses, a gente entendeu que demoraria pelo menos 1 ano, acompanhando o noticiário e toda a questão da biologia implicada aí, né, de como esse vírus se manifesta e atua. Enfim, nós montamos peças. A Turma do Dionísio é uma empresa, é uma produtora cultural, que basicamente nos produz nosso próprio grupo, mas que pode atuar em qualquer produção cultural. Realizamos uma média de sempre acima de 100 apresentações por ano, e isso é o necessário para que a gente consiga manter. Nós não temos assim um apoio financeiro permanente, temos apoiadores, claro, todas as atividades culturais basicamente têm, mas nós não temos nada financeiro permanentemente. Então, são as apresentações, creio que isso perpassa a maioria das atividades, não só artísticas como culturais, as atividades que realiza, que mantém. Eu gostaria também de estender um pouco, que é uma área da minha formação, mudando um pouco da minha apresentação pessoal, assim, e ficando na área que eu estudei no mestrado, que são políticas públicas, de recordar um pouco, primeiro, assim, que a gente fala entre nós, artistas, gestores culturais, gestores públicos e gestores privados, e também o grande público, né? Consumidor ou apreciador das artes, e às vezes se tem um pouco de dificuldade de dizer da importância dessa ação, dessa lei, da importância do investimento em cultura. Reporto aí a Odila, que já mencionou alguns dados, né?
Mas eu gostaria de um passo atrás ainda desses dados, do número de pessoas, número de artistas, valores investidos agora, se a lei for aprovada, dizer que toda a legislação brasileira, da Constituição Federal, Constituição Estadual, a nossa lei orgânica do município, prevêem exatamente, é uma das áreas que o poder público tem obrigação de fazer investimentos. Para isso são alocados recursos. Um parêntese aí, esse valor que está na lei Aldir Blanc, que é para ser uma partilha, é o valor que não foi investido do ano passado, que estava disponível e que não poderia voltar para o Caixa Único, que está sendo usado numa articulação para que fosse possível, então, fazer esse atendimento aí. E as políticas públicas, então, são um modo de garantir isso que está nas leis. As leis prevêem, por exemplo, a Lei Maior, a Constituição Federal, os direitos culturais. Dentro dos direitos culturais estão, assim, uma gama de ações que se deve fazer. E está dito lá no artigo 215, o Estado brasileiro garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais. É garantir que não haja impedimento de se realizar por qualquer censura ou por qualquer cerceamento da liberdade das pessoas de criarem. Então, do ponto de vista de quem realiza e também do ponto de vista de quem aprecia a arte, aprecia a cultura. As pessoas têm o direito, porque é uma constituição identitária de todos nós, à atividade cultural. Então, as pessoas, pela lei, têm esse direito garantido. E a lei, me parece que, para além do momento especial em que ela está sendo articulada, de resolver essa questão de falta de entrada de dinheiro para quem sempre teve seus recursos, né, por esforço próprio, por editais, seja lá como for, a lei tem também essa finalidade de uma política pública de fazer com que os direitos culturais sejam implementados. Nós podemos falar, daqui a pouco a gente volta, um pouco mais sobre o que seria essa política pública, como é que ela pode se manifestar nos diferentes setores dos órgãos públicos, mesmo na iniciativa privada ou em instituições como universidades, né? Quando a gente fala em política pública, a gente não está falando e restringindo só a políticas do poder público, que aí é uma outra especificidade. Uma política pública, em geral, tem o agente público como o propulsor, como aquele que mede as ações e que direciona, mas ele pode e deve contar com parceiros. E para o projeto, me parece que também essa condição de não estar só o poder público diretamente atuando, vai ser necessário contar com parceiros públicos, no sentido de que todos nós somos, de que outros parceiros que puderem se agregar serão bem-vindos para oferecer, por exemplo, espaços, equipamentos para realização. Tudo isso faz parte do, entre aspas, pacote das políticas públicas. Então, eu espero que na próxima manifestação eu vou me ater um pouquinho mais a essa coisa do que seria uma política pública. Tá certo. Obrigado, Gerson, por enquanto, pela tua fala. Passo a bola, então. Não sei se o Luciano ou a Odila. Obrigado, Gerson. Eu estava com o microfone desligado aqui, desculpa. Obrigado, Gerson, pela tua fala. Eu quero só pedir uns 30 segundinhos aqui, só para me ajeitar aqui, como a gente está ao vivo. Só vou cortar aqui a minha imagem para que eu possa aparecer.
Obrigada, Luciano. Tomando chimarrão aqui, quase afoguei. Então, com relação à Lei Emergência Cultural, Aldir Blanc, eu acho que é importante a gente citar alguns detalhes aqui, que depois o Gerson e a Edna vão complementando. Mas a lei, que está para ser sancionada pelo nosso presidente até terça-feira, dia 30, com vetos ou sem vetos. Se houver vetos, o que não for vetado já sai valendo, né? Depois o Gerson e a Edna ajudam a reforçar aí. Feito isso, já está tramitando, inclusive era para ter assinado na quinta ou na sexta-feira, dia 26. Não foi assinado porque o ministro Paulo Guedes detectou algumas divergências técnicas, algumas coisas lá que fogem à alçada. Então, por isso que não foi sancionado. Deve ser sancionado aos 45 do segundo tempo. E, feito isso, o presidente encaminha uma portaria liberando, publica uma portaria, né, liberando o crédito de 3 bilhões de reais. Para quem não sabe, esses 3 bilhões de reais, como o Gerson já falou antes, ele já estava, não vai se abrir crédito nenhum para essa lei de emergência cultural. É do Fundo Nacional de Cultura, são recursos que estavam lá e que não foram aplicados, né? Eu acho que não é só resultado de 2019, eu acho que vem desde 2018, se não me engano, Gerson. Então, esse recurso será liberado, sendo que 1 bilhão e 500 milhões serão para estados, para municípios, aliás, e 1 bilhão e 500 para estados e Distrito Federal. Acho que é mais ou menos isso o cálculo. Então, o repasse será de fundo a fundo. Municípios que talvez tenha alguém da região aqui que está nos ouvindo, que não tiver o Conselho Municipal de Cultura, o Fundo Municipal de Cultura, o município vai indicar uma secretaria para receber isso, mas é bom que comecem a se organizar, porque acho que a tendência daqui para frente precisa criar o fundo de cultura, ter o Plano Municipal de Cultura, né? Será repassado, e essa aplicação desses recursos são em 3 linhas, tá? O auxílio emergencial de R$600, 3 parcelas de R$600, para aqueles artistas e prestadores de serviços do segmento que não foram beneficiados pela lei geral, né, que já está ocorrendo aquele outro auxílio, que não tem outro vínculo empregatício, né? Isso tem que ficar claro, porque nós temos artistas que atuam como artistas, mas têm outra profissão e se seja formal, não tem direito. E que não tenham ultrapassado os 28.500 e poucos 28.500 e poucos reais na declaração de renda de 2018. Tá? Essa é uma linha. A outra linha de aplicação é para a manutenção dos espaços artísticos e culturais. E a terceira seria editais. No mínimo 20% do valor que o município ou o estado receber terá, no mínimo, 20% em editais. Esses editais podem ser no formato de prêmios, aquisição de bens, espetáculos a virem ser executados posteriormente. Então, são 3 linhas de atuações. Os municípios terão que encaminhar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, né? Vai ter para abrir esse crédito também, né? E publicar edital e fazer as regras para a aplicação desse recurso. Aí entra, nesse primeiro momento, a importância dos cadastros culturais,
nós, particularmente em Santo Ângelo, está bem organizado, porque a gente tem Secretaria de Cultura, tem Conselho, tem o Fundo, e a Secretaria já está trabalhando no cadastro. Então, é importante salientar que esses recursos, eles têm que chegar às pessoas que realmente necessitam. Para não falar muito aqui, depois a gente fala os grupos específicos aí, indígenas, os grupos quilombolas, o pessoal do artesanato, todo esse pessoal aí. Eu vou parar por aqui, daí a gente vai complementando na sequência, aí eu passo a bola para os colegas. Então, complementando a fala da Odila, né? A gente está aí na expectativa. O microfone está ligado? Estão me ouvindo? Sim. Na expectativa que a lei seja sancionada para que ela possa, o mais rápido possível, começar. Porque são 60 dias para que ela seja feita todo o trâmite dela, né? No mínimo, máximo 60 dias para que faça tudo o que tem que ser feito. Aqui, vocês aí já estão bem mais organizados. Porto Alegre ainda não tem um cadastro. Eu estou vendo a movimentação aqui da Secretaria de Cultura Estadual. Acredito que eles vão talvez trabalhar ali pela parte da LIC ou dos editais que estão abrindo agora para ver como é que vão fazer um cadastro do pessoal. Não tem, Porto Alegre ainda não tem, nós temos o Fórum de Cultura, mas não temos ainda um cadastro aqui dos artistas e produtores, enfim, do pessoal que trabalha com a cultura. Então aqui acho que talvez essa articulação tem que ser o mais rápido possível, até porque vai demorar um pouquinho mais para conseguir organizar e fazer o cadastro de todo mundo. Tem o pessoal da Rede Cultura Viva, que é quem está organizando também. Eles já são organizados, já tem os cadastros de centros culturais, né, que já fazem parte do Cultura Viva. E aí, provavelmente, o trabalho deles seja um pouco mais fácil para dar esse auxílio para as secretarias, dentro dos centros culturais que já existem em cadastro. E a gente está aguardando, assim, esperando que realmente o pessoal de mais uma base chegue lá em cima. Onde ela comentou o pessoal do artesanato, quilombola, os indígenas, o pessoal de circo. Até houve uma conversa sobre a questão do pessoal de circo, porque como vai se dividir entre estado e município, né? Os circos às vezes está aqui, às vezes está em outra cidade, então vai ter essa questão aí também para o pessoal do circo se organizar no cadastro deles em função de como que eles vão... qual município que vai poder fazer esse repasse para eles, né? Mas a princípio aqui a gente tem visto assim o pessoal do Fórum de Cultura Permanente, que é quem tem bastante trabalhado muito, e junto com as secretarias, tanto a municipal quanto a estadual, para poder se organizar, para fazer com que isso realmente aconteça e chegue logo. A gente espera, de fato, que seja sancionado sem veto algum. Há uma boa perspectiva nisso, pelo que a gente tem acompanhado, assim, tanto do pessoal da cultura quanto os deputados, enfim, o pessoal que está mais lá na ponta, de que a gente consiga até, provavelmente, como disse a Odila, uns 45 de segundo tempo ou 46 de segundo tempo, mas vai ser sancionado dia 30. Houve uma grande expectativa que fosse agora dia 20, né? Mas passou, dia 25, aliás, mas passou. Mas a gente tem até o dia 30, então a gente está aguardando. Eu venho acompanhando bastante isso para ver como vai ser. Estou tentando, como eu trabalho muito com as etnias, né, aqui em Porto Alegre, no caso, estou procurando conversar com o pessoal também para a gente ver como a gente vai se articular para passar essa informação mais adiante, porque nem todos, quando se trata de cultura e de leis, na verdade, dentro da cultura, a gente sabe que não é tão fácil assim para te poder ler, né, requer um tempinho que tu tem, então a gente está tentando fazer uma divulgação boa e auxiliar a quem ainda não teve acesso ou quem ainda não ficou com dúvida de alguma coisa, para poder realmente fazer com que todos possam ter acesso, todo mundo que tem direito possa receber. A Secretaria Municipal de Cultura aqui fez há pouco tempo atrás uma distribuição de cesta para o pessoal da graxa, né? Que é aquele pessoal que trabalha
por trás dos palcos ali, aquele trabalho que quase nunca a gente vê, mas é essencial. E aí, conversando com o pessoal da secretaria, fiquei sabendo que, tipo, de 280 cestas que foram distribuídas, 250 ainda não tinham recebido esse auxílio emergencial. Então, para o pessoal que não recebeu o auxílio emergencial, eles vão ter direito ao auxílio, que é o mesmo valor, né, de R$600, se não me engano, ficou o mesmo valor, né? 3 parcelas. Uhum. Então, a gente está observando isso também, assim, para poder dar uma ajuda, né, para que realmente quem não sabe fique sabendo da lei, procure se informar para poder fazer direitinho lá e pegar a sua parte, e para que chegue, e como foi dito isso, na verdade, até comentaram, né, aquela função de que podia ter ido para outro setor, mas na verdade não podia, porque era um dinheiro que já era da pasta da cultura e tinha que ser passado. E eu comento muito assim, que as pessoas comentam, né? A cultura sempre é o último, né? O pessoal sempre acha que cultura não... Mas dentro dessa situação toda que nós estamos vivendo hoje, nessa pandemia que está todo mundo recluso dentro de casa, o que tem salvado as pessoas nos momentos de alegria são as lives que têm acontecido. Então, para a gente ver como realmente a cultura é essencial e faz muita diferença na vida da gente. Porque a gente está vivendo um mundo bem... né, momento num mundo complicado, porque ficar de uma maneira restrita não é uma coisa habitual e que é um novo, que a gente está se habituando, e as lives, o pessoal da cultura é quem tem nos ajudado a nos manter ali mais otimista, ter aquele momento de acalento, enfim, de toda essa situação que a gente está vivendo. Então, acho que é muito justo esse repasse, estava parado lá mesmo, já era nosso de direito, e que ele seja sancionado e que tudo se resolva. O Gerson falou 1 ano, Gerson, eu fico apavorada. Eu gostaria que isso se resolvesse o mais rápido possível, que a gente pudesse começar as atividades o quanto antes, mesmo que, né, com menor número de público, mais devagarinho, mas que a gente possa... Até porque quem trabalha com isso, a gente sabe que, claro, o repasse faz muita falta, assim, a gente está sem poder exercer nossa profissão e sem ter retorno financeiro, é bem preocupante, mas o estar realmente trabalhando ali, estar junto, projetando, isso faz falta para quem trabalha com isso, não é só... o repasse vai nos ajudar, mas também essa questão de poder estar ali, não, olha, daqui a tanto tempo a gente vai conseguir fazer aquele projeto, isso faz falta para quem trabalha com isso e é o que nos motiva, né, todos os dias a criar mais alguma coisa e construindo um novo projeto, uma nova iniciativa. Então, é isso aí, a gente está cuidando bastante dessa questão da lei e vamos ver como, eu espero realmente que as secretarias, principalmente aqui, eles consigam fazer um cadastro que seja rápido e ágil e que acabe atendendo a todas as pessoas que trabalham com a cultura de fato e que têm direito a essa verba. Opa, caí. Oi, estão me ouvindo? Para mim ficou tudo escuro aqui, tá bom? Vão, seguem que eu vou tentar arrumar minha tela aqui. Que bom. Obrigada. Uhum. Obrigada. Sim. Pois é, Edna, essa coisa do 1 ano, na verdade, é otimista, viu? Do pouco que eu estudei de biologia e voltei um pouco aos livros agora e fiz também tirei um tempo para ouvir especialistas, né? Biólogos e cientistas, e a vacina que foi inventada mais rápida até hoje demorou 4 anos.
Em geral, elas demoram cerca de 10 anos. Imagina-se, e os próprios cientistas, que não são muito dados a ficar referindo só ao otimismo, mas a coisa concreta, como ela está se dando, como ela pode se dar, acreditam que nos 2 anos você pode ter a vacinação para todas as pessoas, porque também pós-vacina tem que saber qual é o efeito que ela vai fazer e também até produzir para toda a população, né? Enquanto não tiver todo mundo coberto, sempre você vai estar parcialmente podendo fazer coisas. Mas entre esse nada de agora, digamos assim, que não podemos fazer nenhuma atividade na nossa área, e o normal, que certamente voltará, então é importante a gente ter claro que não é o fim, não acabou nada, nós estamos num período e que necessitamos estar muito concentrados em todas as nossas ações, tanto profissionais quanto de saúde, para passarmos, né? Mas entre esse nada de agora e o depois, em que tudo volta à normalidade, vai ter um intermediário, como você falava, né? Esse intermediário, para cada setor, para cada artista, vai ser diferente. Nós temos colegas de teatro, do circo teatro especialmente, que estão fazendo apresentações para as pessoas assistirem nos carros. E está sendo bem sucedida, como pode ser uma atividade assim feita um pouco às pressas. E cada área vai conseguir chegar a um formato ou algumas formas de levar sua arte nesse período intermediário. Então, talvez aí para o final do ano a gente já possa ter um retorno gradativo e aí um período que a gente não sabe quanto, que vai ser esse intermediário, né? Pode-se fazer para menos público, não se sabe, cada um, mas aí é uma coisa que eu já coloco para os colegas artistas e da cultura, que é importante pensar como é que essa arte que você faz, ou esse produto cultural que você tem, não trabalhamos só aqui no campo dos artistas, né? Como o próprio cinema. O cinema reproduz a arte, mas é um empresário que está lá levando a sala adiante. Como é que pode fazer esse período de passagem, né? A gente tem já várias experiências de alguns países que já estão no declínio do contágio do vírus e a gente pode ir adaptando. Mas então, só para registrar, e na verdade para a gente tentar ser o mais claro possível conosco e também com quem assim acompanha a atividade. É um período de ficarmos em compasso de espera para esse novo tempo, mas não parados, né? Sempre tentando resolver as questões. Bom, a primeira coisa, eu vou falar, vocês já colocaram, eu acho, satisfatoriamente sobre a lei, sobre o processo. Eu também concordo com a Odila e a Edna que a lei será aprovada, porque também eu assisti a votação da Câmara e do Senado e foi, podemos colocar entre aspas, unânime. No Senado foi unânime, na Câmara por imensa maioria. Quer dizer que todas as posições políticas, todas as ideologias, todos os universos que se pode subdividir assim a esse grupo político estavam de acordo. E aí eu faço um registro também do apelo que a atividade cultural tem. Então é importante para a gente ter esse feedback, assim, né? Porque eu via os discursos dos deputados, dos senadores, e cada um assim acentuando a importância disso na sua comunidade, no seu estado, na sua região, para a imagem internacional que o país gera, né? Que boa parte do que se sabe de Brasil fora do Brasil é por atividades culturais, não só, mas né? Nós temos artistas há mais de 100 anos assim que são o sinônimo. Você vai falar de Brasil para muitos grupos no exterior, eles sabem quem foi determinado músico, quem foi determinado escritor, eles sabem posteriormente da força do cinema brasileiro, o teatro brasileiro e todas as áreas, as artes visuais, né? Então, todos esses deputados e senadores tiveram esses argumentos que levam a crer que não foi por acaso, isso já estava acordado com o Palácio, né? Para que se pudesse dar andamento no legislativo que o executivo aprovaria.
Claro que a gente está com pressa, mas entende, né? Qualquer necessidade de ajuste, de terminologia mais técnica no projeto que vai à sanção. Mas esperamos que terça, dia 30, isso já esteja pronto para, pelo menos, a gente poder discutir. A lei é essa. Não houve alteração, não houve veto, né? Porque sem isso, a gente está, assim, imaginando o que vai ser. Bom, e o que nós precisamos no plano local, tanto do Estado, né, mas especialmente do município, é tentarmos definir, porque cultura é um termo muito amplo. Como não estamos tratando só com os artistas, via de regra, os cadastros são cadastros de artistas. E agora nós ampliamos para atividades culturais. Então, eu penso que cada pessoa que está nos acompanhando, cada um de nós, saúdo o secretário, o nosso secretário de Cultura, que, pelo que eu vi, o Marco André deve ser ele, né? Que também o órgão público responsável localmente tem uma tarefa de dizer, de definir, para nós, cultura vai ser isso, vão estar integradas essas atividades, esses profissionais, esses espaços. Porque mesmo sendo uma atividade que assim, é muito fácil da gente perceber quem se encaixa e quem não se encaixa nessa área. Quando você vai para um edital, você tem que perceber, primeiro, essas diferenças que o Dila falava, de setorização. Tal grupo pode se enquadrar nesse perfil que já está na lei, outro grupo no outro, né? Quem pode receber esse auxílio, quem pode receber para espaços culturais. Então, ao se definir, ao ter um texto por nós escrito, para que essa lei consiga chegar no destino, é importante a gente definir quem poderá estar lá, porque isso não está escrito. Há um grupo bastante grande de pessoas, entidades, empresas, que a gente já sabe, não precisa discutir se ela está dentro ou não, outros que a gente sabe que não estão, mas há aí uma área intermediária que nós precisamos decidir sobre isso, né? E aí ter em mente o que queremos com isso. Parece bastante recurso, mas quando você amplia agora a quantidade de quem pode ter acesso, esse recurso fica bastante diminuto, né? Se você vai fazendo a divisão. Então, é importante perceber, nós queremos o quê? Nós queremos só passar e que as pessoas possam comer, quem está com dificuldade, ter o básico da sua vida. Então, o modo como está a lei está difícil, porque várias pessoas, digamos, se receber um determinado auxílio que está lá, não vai resolver muito o problema dela. Como isso pode ser contornado? Que é o que a gente chama basicamente, se vamos priorizar os processos ou os resultados. Nesse caso, os resultados, que a gente diria, a gente pensa mais na quantidade, né? Então, uma política pública que visa resultados, e assim, quantas pessoas, ao invés de 100, 500, então ela vai se abrir para o maior número possível, mesmo que esteja nessa margem, que não sabemos distinguir com clareza, ela vai priorizar quem faz a atividade ou o público que recebe essa atividade. Se vai priorizar quem faz, ela vai estar muito mais livre do ponto de vista da elaboração, quem tem que elaborar e comercializar produtos. Se vai priorizar quem recebe, nós vamos partir para uma linha que tem um aparato técnico todo, que os artistas vão ter que ter, porque muita coisa vai ser por live, né? Nós vamos medir, e isso é necessário. Fazer política pública traçar objetivos, isolar algumas coisas de outras e dizer que esse é o mote desse recurso. Muito embora alguns não sejam atendidos na plenitude, mas não se faz política pública tentando dar tudo para todos. É porque não tem recurso para dar tudo para todos que se faz política pública, senão simplesmente atenderia os desejos e os objetivos. Então, por isso, eu acho importante entendermos essa realidade local, né? Quem somos, quantos somos, do que precisamos.
e estar aberto, o Odila tem frisado muito isso, e finalizo por aqui, para ouvirmos as pessoas e chamarmos as pessoas para que se manifestem. É indispensável que todos que são da área artístico-cultural ou que têm contribuições a fazer, universidades e outros entes, clubes de serviço, quem quer que seja, às vezes já tem experiências desse tipo de prática, né? E pode ser chamada, ou pode voluntariamente vir dar contribuições, porque no final disso, nós vamos precisar que tudo tenha andado do melhor modo possível, mas tudo tem que ser planejado agora, como sabemos, né? Todas as ações, o que vai ser priorizado, né? E o que infelizmente não vai dar. Então, eu chamo a atenção exatamente para que isso é uma política pública, ela é especial, mas ela tem que ter uma espécie de normativa. O que queremos com ela? As ações centrais ali, e tudo que chegar daí de demanda, todas as demandas que chegarem vão jogar com essa planilha que vai ser montada. Tá certo, obrigado Gerson Fontana. Lembrando que o pessoal que nos assiste pela página da MK pode fazer perguntas aí, se tiverem dúvidas, perguntas, questionamentos sobre a lei, os nossos convidados vão respondendo aqui de acordo com o conhecimento de cada, né? A gente está recebendo aqui, para quem está entrando agora na live, antes minha voz cortou, e acho que o pessoal acabou não me ouvindo, né? Que eu falei aqui quem estava aqui participando. E então eu quero mandar um abraço novamente aqui para o pessoal, a Claudete, a Juliane Borchatti, o Jonathan Ferreira, a Ana Paula de Moura, a Maristela, a Ângela Stanguelin, também o Gilberto Coraza, né? Todos parabenizando aí pela live. A gente vai abrindo espaço então para quem quer fazer perguntas aqui para os nossos convidados. A gente recebe a produtora Odila Mota, também a produtora cultural Edna Souza e o ator e produtor da Turma de Dionísio, Gerson Fontana. Passo a palavra novamente para a Odila. Obrigada, Luciano. Só fazer algumas ponderações a mais, que essa lei, emergência cultural, ela é uma lei inédita e ela foi elaborada de uma forma de não engessar e de não ser excludente. Então, é importante, tanto é que na lei eles não falam em CNPJ, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, e isso vai aos gestores públicos que vão trabalhar, né, nessa parte, de ter um cuidado especial. Se tiver um grupo de um bairro de artistas que não sejam formalizados, mas eles podem participar, aonde uma autodeclaração, usa o CPF de um responsável, pega a assinatura do grupo. Então, aqui eu quero abrir mais ou menos os segmentos, eu sei que os centros de tradições gaúchas estão ansiosos também, eles também são atendidos nessa lei para a manutenção dos seus espaços culturais, o pessoal do circo, o pessoal das etnias. Nós temos 2 aldeias MBAs Guarani aqui em Santo Ângelo, tem a da Buriti, da Linha Paraíso, e temos também um pessoal, e se o Gilberto Corazzo já está nos assistindo, tem o grupo, eu não sei qual é a etnia do bairro Neri Cavalheiros. Esse pessoal tem um artesanato. Então, assim, nós temos o pessoal da Paz, o pessoal do BRIC, que trabalha com artesanato. Então, a gente tem, assim, o pessoal da capoeira, o pessoal que trabalha na iluminação, sonorização, carregadores. Todo esse pessoal faz parte da cadeia produtiva, cultural e da economia criativa.
Então, tem o pessoal do Espaço do Cinema, eu não sei se o Flávio está nos ouvindo, eu até mandei um recado para ele, gostaria de conversar com ele também. Então, eu acho, assim, a lei ela é bem abrangente, e eu acredito que se for fechado um pacto aí com os estados e os municípios, para que os estados assumam a Bolsa Auxílio, os municípios vão ganhar muito, porque vai ficar mais recursos para que eles possam investir no edital e na manutenção dos espaços culturais. E uma coisa que me chamou a atenção, a produção de live ultimamente se proliferou, e ela, eu acho que não está atingindo totalmente os objetivos. Então, eu penso, isso talvez uma dica aí para o nosso secretário de Cultura, para pensar talvez de adquirir os espetáculos para vir apresentar mais adiante, né? Eu não sei, como o Gerson falou, a normativa da lei vai ter que sair pelo município, eu acredito, porque o governo federal não vai fazer. Ele deixou isso com os municípios e com os estados. Então, se o estado assumir a parte da Bolsa Auxílio, vai ficar melhor, né? Apesar de que o recurso, os 72 milhões que vem para o estado do Rio Grande do Sul, eles também serão espraiados por todos os municípios. De uma forma ou de outra, eles vão ter que abrir, né? Então, isso viria a agregar o recurso. Então, é bem importante que haja uma conversa muito, muito franca, e isso os gestores públicos estão fazendo junto aos tribunais de conta, Banco Central, e eu participei de algumas reuniões, para que não se criem muitos entraves burocráticos. Essa lei não pode impedir a participação das pessoas por causa dos entraves burocráticos. Isso não quer dizer que não tenha que ser feito de forma correta. Então, é preciso um diálogo muito importante com o procurador do município, né, com esse pessoal da área técnica, por causa da responsabilidade dos próprios gestores, né. Então, a análise desses cadastros aí, de que forma que será feito, a elaboração do edital, tem que ser algo de fácil entendimento. Não podemos criar regras que as pessoas não vão entender e vai ser excludente. Então, é muito importante esse processo de facilitar a participação das pessoas. Eu acredito que é por aí, a gente tem muito a debater ainda, muito a entender, é uma lei nova. Aproveitando, Odila, deixa eu te passar uma pergunta aqui que já foi feita aqui na página. A Maristela está perguntando quais as áreas culturais que podem acessar essa lei. Quais são as áreas? Todas as áreas. Me corrigem aí os colegas, mas é todas as áreas da cultura e economia criativa, porque aí entra a parte de artesanato, artes visuais, toda a cadeia produtiva, certo, Gerson? Isso. Lembrando que cultura, a gente, para melhor compreender, a gente divide em dois modos, né, de pensar a cultura e os conceitos culturais. Então, cultura, em síntese, é como nós vivemos, no sentido amplo. Como é que essa sociedade vive, seus hábitos, as suas organizações, desde empresas, organizações públicas, Exato. A sua religiosidade, os seus gestos e seus objetos e utensílios. Cultura em sentido amplo é isso. E cultura no sentido restrito ou específico são aquelas áreas que traduzem essa cultura ampla de modo simbólico. Então, as artes são cultura porque traduzem aquilo que a sociedade é, ou faz, ou pensa, ou sente, em produtos artísticos, produtos simbólicos. Simboliza, pelas diferentes formas artísticas, aqueles modos de vida que cada cultura tem. Mas não é só a arte que é esse, digamos, tradutor do que é a vida em sociedade. A
as manifestações culturais são mais amplas do que as artes. Então, quando você faz, por exemplo, um artesanato, ele tem a peculiaridade de ser um utensílio, mas ele ali está impressa, né, nessa obra, uma visão de mundo que a pessoa tem daquele mundo que a cerca, seja das cores, seja dos hábitos, seja da relação com a divindade, com as divindades que as pessoas têm. O modo de vida de determinados grupos é, por excelência, um modo de vida dessa cultura restrita, ou seja, dessa manifestação cultural, porque alguns grupos, a Odila falava das etnias indígenas, tem também as quilombolas e outros povos. Por que eles são contemplados? Porque o seu modo de vida é, por excelência, já a própria tradução do seu modo de vida. Nós, na nossa sociedade ampla, pela multifacetação que temos de modos de convivência, fica muito vago, a gente não enxerga a cultura no dia a dia, na nossa sociedade, né? Em determinados grupos, a gente consegue enxergar esses elementos culturais naquilo que as pessoas fazem cotidianamente. Eu estou dizendo isso porque exatamente aquele que tem a possibilidade de gerar com a sua vida algum elemento dessa vida em sociedade, ele é um agente cultural. Entram aí também os livros, né? Não só os escritores, mas quem comercializa livro. Ele não é um artista, não precisa ser, ele é um empresário dessa área. Mas o material que ele comercializa é material que traduz o nosso modo de vida. E tantos outros. Então, na dúvida, sempre assim, se dirija ao órgão público, tente fazer o seu cadastro, porque nós temos na cidade o cadastro de artistas, precisa ser ampliado por esses que não se enquadram como artistas, mas que são atores culturais da cidade. E na dúvida, faça, e até recomendo, assim, se é possível fazer isso, se o órgão público não está fazendo, imagino que possa estar fazendo, faça esse cadastro mesmo que seja em paralelo para uma avaliação posterior. A ideia, como disse Odila, é contemplar. Eu falo ainda de dois aspectos aqui. A normativa, o Estado, eu vi a própria secretária de Cultura, a Bia, falando que o Estado deverá fazer uma normativa para todo o Estado do Rio Grande do Sul. Mas ainda não sabemos. Muito embora o Estado faça, o município deverá fazer, não contrariando a do Estado, mas vai ter que ter sua normativa própria, porque tem peculiaridades de município para município que a do Estado, se sair, né, não vai contemplar especificidades muito locais. Outra questão que é mais para nós, que somos potenciais agentes da cultura e que poderemos ser contemplados em receber recursos da lei, mas muito mais para a comunidade em geral. Quando se fala, esse recurso todo, né? Santo Ângelo deve receber na ordem de 500 mil, um pouquinho acima de 500 mil reais. Nunca foi investido num ano esse valor. Na verdade, a média, eu já pesquisei a média de investimento em cultura em Santo Ângelo, do que chega na ponta para os fazedores culturais, tirando infraestrutura, tirando funcionalismo, né? Em torno de um pouco menos de 100 mil reais por ano que Santo Ângelo investe em média em cultura. E agora, num programa só, vem 500 mil. Bom, aí a gente dá um passo atrás para falar, e já concluir por aqui, sobre como que a economia se manifesta na sociedade. E uma das coisas, as pessoas que ganham pouco, gastam tudo próximo de si. O gastar longe de si, em outras cidades, em outros estados, em outros países, né, indo aí em círculos concêntricos que vão se formando por fora desse centro, é para quem ganha muito. Então, todo esse valor, porque vai ser um pouquinho para cada um, né? Tem um teto, inclusive, já na lei, que acho que são poucos mil reais no máximo para cada grupo artístico, para cada ente que trabalha, cada associação, né? Tudo isso vai ser gasto na cidade. E na carência de investimento financeiro, né, de oxigenação
financeira que estamos por causa da pandemia, esse valor, e isso se pensou na elaboração da lei, que ele pudesse ser uma injeção econômica na comunidade. Daí que ele não segue os parâmetros que quase todo o investimento público de grande porte, federal, por exemplo, né? Que assim os maiores centros econômicos acabam abocanhando a maior fatia. E aí as comunidades mais periféricas, do ponto de vista da grande quantidade de aglomeração de pessoas, acabam recebendo menos ou nem recebendo. Essa lei foi pensada numa distribuição per capita, basicamente a quantia de pessoas que dá o valor total de quanto o município vai receber. Então, São Paulo, Porto Alegre ou Santo Ângelo recebem o mesmo valor, porque é um valor por cada habitante. Por isso parece bastante, mas esse valor, todos os anos, ele era destinado para a área cultural, ele tendia a ficar onde tem grandes eventos, grandes projetos, né? Grandes casas de shows e de espetáculos, porque, claro, ali está implicado muito mais custo, né? E desse ponto de vista, acho que a lei é bastante inteligente, porque ela, ao mesmo tempo em que socorre esses 5 milhões e pouco de pessoas que fazem cultura no Brasil, e injeta dinheiro nas comunidades. Então, isso acho que é uma coisa importante da gente ter presente, porque esse dinheiro é para o artista tal, é para o artesão, esse dinheiro, na verdade, é para a comunidade. Na situação que está, todo mundo vai pegar e no dia seguinte, né, muita gente que a gente sabe com conta atrasada, com entidades assistenciais da cidade, que eu vou citar uma aqui, a Caritas, né, que é conhecida por muitos, mas a Caritas é uma dessas instituições que está socorrendo muita gente, inclusive da classe do grupo artístico, né? Muitos artistas foram contemplados por cestas básicas da Caritas, que mapeou as pessoas com precariedade econômica agora e levou, né, voluntariamente. Então, essas pessoas estão precisando disso, né? E esse valor sai no dia seguinte para a comunidade que nos cerca. Muito bem. Luciano. Oi, estou por aqui. Muito bem, Edna. Vamos abrindo agora a fala para a Edna. Expor aí... Complementando, posso complementar a fala do Gerson? Pode. Eu até ia te fazer uma pergunta, como você está vendo essa relação aí na capital, né? Em Porto Alegre, que é um pouco diferente, digamos assim, do interior, né? Sim. Pois então, complementando a fala do Gerson, realmente acredito que tem que haver uma normativa, tanto do Estado quanto do município, e acho que, na verdade, elas têm que se complementar de uma maneira, né? Elas não podem, obviamente, ir uma contra a outra, elas têm que ser normativas, mas realmente por esse olhar que cada município tem os seus, como é que eu vou dizer assim, tem o seu olhar específico, né, para sua comunidade, que são diferenciadas. Nós, a capital, temos o diferencial de vocês, aí, como eu até comentei, vocês aí pertinho das Missões, vocês têm o turismo muito forte, o que aqui na capital a gente não tem o turismo muito forte cultural, né? Os eventos aqui são diferenciados dos eventos de vocês. Então, acho que vai ter que haver, sim, uma normativa do Estado, e acho que vai ter que ter uma normativa e cada município vai ter que ter o seu, conforme aquela coisa, quando tu arruma a tua casa, tu sabe onde melhor tu arruma os teus móveis para que as coisas, né, façam melhor uso deles. E a gente fala nesse valor aí, até o pessoal daí, né, quando fala em cultura, o pessoal da cultura vai ganhar essa bolada e vai, tipo, não, né, porque esse valor também, provavelmente, não é, pelo que eu li e pelo que eu entendi, a distribuição vai ser mensal, na verdade, não vai ser injetado todo um valor, vamos supor, um centro cultural tem direito a receber, sei lá, 3 mil por mês, não vai ganhar direto agora todo o valor, vai ser mensal, acredito, essa distribuição, assim como o auxílio está sendo, o auxílio emergencial, né? Então, na verdade, não é um valor tão alto, na real, porque vai ser um valor que vai ser distribuído mensalmente, e é aquilo ali, é aquele valor que, na verdade, ele vem, tanto para o músico, para o centro cultural, enfim, mas que vai ser girado, vai ajudar a girar a economia criativa, né? Porque o pessoal, por exemplo, do artesanato, eles vão ganhar esse valor, mas com certeza eles vão continuar o seu artesanato e uma forma de fazer com que venda esse artesanato para que continue a girar a roda, e é assim que funciona. Então, a lei ela veio também para tentar fazer com fomente
o capital, a economia criativa continue girando dentro dessa pandemia, porque a gente não sabe quando que tudo isso vai parar. E se olhando assim, é muito dinheiro, talvez, porque quando que a gente vai poder retomar? A gente ainda também não tem essa resposta, então é um dinheiro que a gente vai ter que fazer girar algumas coisas e acontecer para poder começar esse novo e ver quando que realmente, de fato, a gente vai poder e de volta é muito relativo, né? Porque a gente não vai mais, nada vai ser como antes, né? Agora as coisas ficaram um pouco diferentes e a gente vai ter essa realidade de internet, de fazer alguns eventos por live, vai ser uma realidade que está sendo agora e eu acredito que não vai mais sair da gente. E aqui na capital a gente teve agora, está tendo no fim de semana, começou um show drive que a prefeitura está fazendo, né? Que é uma realidade que eu achei bacana, assim, a ideia, né, do show, no caso, que é uma coisa nova, uma coisa que já acontecia há muito tempo atrás, que está voltando, que acaba sendo novo nessa atualidade agora, e que talvez veio para ficar. O pessoal aqui está muito, assim, né, como a pessoal da cultura está parada, a gente está na expectativa do que vai ser feito e como vai ser feito. Espero que os editais, quando saírem, e como a Dila falou, eu acho que o Estado ficando com as bolsas, né, com os auxílios, é melhor para que o município consiga estruturar melhor os seus artistas locais, no caso, né, as suas instituições locais, porque o Estado ele sempre tem um olhar muito amplo de tudo. Mas, na verdade, quem está dentro ali, um município que está mais próximo do seu artista e que sabe a demanda que cada cidade tem para fazer a cultura girar. E eu só espero que dentro desses editais a gente não tenha essa avaliação que teve ali o Banrisul, de critérios de... Não sei se posso falar, mas já falando. Pode, eu ia falar, pode falar. Mas já falando dos critérios da questão da popularidade via canais Seguidores. de internet. Porque, na verdade, é tudo muito novo para todos nós, né? Então, não é justo, porque, obviamente, que a questão de popularidade ali, de muitos seguidores nos canais, tem os fazedores de cultura, tem o pessoal que é menor, mas ele não deixa de trazer tanto público quanto o outro, mas, porém, na internet nem todo mundo tem aquele mesmo número de seguidores. Então, acho que quando fizer os editais, isso não pode ser um critério. Na verdade, o que deveria ser critério é fazer com que essa tua live estava sendo contemplado no edital, que o material que tu vai fazer, produzir, que ele chegue ao maior número de pessoas possíveis. Inclusive, o próprio Banrisul poderia nos dar um auxílio nisso, uma plataforma. Eles criaram uma plataforma do edital, que comece a puxar, ter muitos seguidores e dali ser um dos canais para fazer a live e passar. Porque daí tu vai conseguir contemplar mais pessoas assistindo. Porque, na verdade, às vezes, tu tem muitos seguidores na tua página, mas na hora que tu passa uma live, eu não vou dar nomes aqui, mas ontem, por exemplo, eu vi uma live de uma instituição grande e que ela tem muitos seguidores e ela tinha 40 pessoas assistindo. Então, quer dizer, ter 200 mil seguidores e 40 assistindo, tem alguma coisa errada aí. Então, isso não é parâmetro para poder... Então, eu fiquei... Quando saiu do edital do Banrisul, eu sou teimosa, eu vou concorrer no edital do Banrisul, porque eu vou fazer uma campanha justamente para mostrar essa questão de que, né, a popularidade nem sempre vai só pelo número de seguidores. Mas eu espero que isso não seja um critério nos editais aqui, que venha a ser pela prefeitura ou que seja pelo Estado, porque não acho justo. Acaba que, como a lei é para contemplar todos e a maior número possível de artistas, né, fazedores de cultura, que esse critério não seja um dos critérios dos editais. O que tu me diz, Odila? Não, eu concordo contigo. Eu até teve artistas que me procuraram, músicos, se eu poderia ajudá-los a elaborar o projeto para eles participarem. Eu disse, olha, eu vi um critério lá que é o único e básico e é o limitante. Então, portanto, não vamos ter a ilusão, primeiro porque eu estou realmente sem tempo, mas segundo porque nós não vamos conseguir. Daí eu expliquei a situação para a pessoa e ela entendeu, né? Então, já que você me devolveu, você encerrou por aí, Edna? Eu vou fazer duas colocações que eu esqueci. As escolas de dança, né? A ONG,
são contempladas também, podem ser contempladas, tá? Todas as áreas, como a gente falou antes. E aqui eu gostaria de fazer um pedido muito especial, isso aí é uma iniciativa minha, de que aqueles artistas que não sobrevivem da sua arte, que deixassem esses recursos para quem realmente sobrevive da arte. Porque nós sabemos que nós temos muitos artistas que têm outras profissões, né? Então, que houvesse uma empatia muito grande neste momento de pandemia, em que todos nós estamos sendo afetados. Eu sou bem sincera, como produtora, eu não creio que eu vá conseguir efetivar. Eu estou trabalhando muito internamente para projetos até 2022, 2023, mas executar mesmo, dificilmente eu vou conseguir executar alguma coisa esse ano. Mas aí o meu pedido para que as pessoas que realmente que estão numa melhor condição, que abram mão, deixem para aqueles que realmente precisam. Nós temos muitos artesãos aí que estão parados desde março, que muita gente sobrevive do artesanato. Nós temos músicos aí que sobrevivem da música, eu tenho muitos amigos. Então, eu acho que a gente vai ter que ter um olhar para fora do umbigo, para além, para que a gente realmente oportunize a essas pessoas, por poucos que sejam os recursos, vai fazer a diferença. E, olha, vai dar um impacto muito bom na economia do município. São 545 mil, ótimo. Eu vi que o prefeito abriu agora, através da secretaria, um edital ali para um auxílio emergencial aos pontos onde há apresentações de música ao vivo. Esse pessoal também está sofrendo. Então, eu acho muito bacana isso. E isso vai girar, o Gerson enfatizou muito bem, vai gerar na economia. O que vier de fora e entrar no município aquece. Então, é esse o recado que eu teria para dar. E as pessoas aí, eu acho que a gente já está indo para quase 1h30 aqui. Não sei se tem mais já estamos questões. se encaminhando quase para o final. Temos 1 hora e pouco aqui já de live. Estou encerrando aqui a minha parte, pode passar adiante. Isso que você dizia, Odila, né? Essa questão da aquece e fica no município, né? A gente vem sempre conversando sobre isso quando faz eventos em parceria, essa questão de que tudo que é aplicado no município, nos artistas, principalmente locais, né? Acaba voltando para o município. Então, é um discurso que eu acho que sempre tem que ser lembrado, não pode ser esquecido. O Gilberto Corazza aqui lembra, Odila, tu levantou a questão dos grupos indígenas. Em Santo Anjo tem a aldeia Guarani da Ressaca da Buriti, o acampamento Guarani da Linha Paraíso e o acampamento temporário dos caigangues do bairro Neri Cavalheiro. São os caigangues lá. Alguém teria que fazer o cadastro desse pessoal caigangues, e da Linha Paraíso. O pessoal da Buriti já são formalizados, né? Mas está feito. Mas isso provavelmente o pessoal da própria Secretaria de Cultura vai agilizar esses contatos. Vamos se encarregando então para o final, as considerações finais, Gerson Fontana. Muito bem. Primeiro eu agradeço a você, a meus colegas que estão debatendo, a quem está acompanhando. Sabemos que aqui é um debate mais técnico, então percebo aí muita gente que é ligada ao setor, que poderia também estar contribuindo, deverá ter momento para fazer isso, mas obrigado por estar acompanhando. Do que foi falado pelas colegas ainda, eu quero ressaltar assim, bem pontualmente, professores de arte, né? Professores de arte têm sua própria atividade, né? Temos muitos aqui de canto, de instrumentos musicais, né? Além de dança e tal, né? Que não sejam professores de uma escola pública, funcionários públicos, obviamente, né? Ou de escolas particulares. Então, esses profissionais fiquem atentos também, porque a gente sabe que estão também na mesma onda aí, prejudicados, né? Um outro ponto que foi levantado pela Odila, dos artistas que vivem da arte,
talvez isso pudesse ser um dos critérios para estar numa normativa, né? Quem pode e quem não pode acessar, aquilo que eu estava falando lá no início, que é uma política pública, fazer opções, ter objetivos, ter metas, né? Poder quantificar e definir quem sim, quem não, porque não vai dar para atender a todos, né? E é uma política pública, obviamente, esse valor investido, mas, como ressaltou a Odila no início, uma política pública em tempo emergencial. Esse é o nome da lei, Lei Emergencial da Cultura, Aldir Blanc. Então, ela está tentando resolver um problema grave do momento. Eu tenho costumado dizer nos outros encontros virtuais que temos feito que não é para ninguém começar uma atividade que nunca fez ou assim potencializar, é para manter as atividades. E aí, então, isso tem que ter em mente. Se aquele que parou, mas tem uma outra fonte de renda, acho que dá para considerar no edital, talvez até um percentual, né? Porque a gente sabe que tem gente que tem outras fontes de renda, mas que às vezes a maior parte do que ganha e do que precisa ganhar vem de uma atividade artística cultural. Para lembrar só, nós temos esse valor que está sendo investido, a União, o país tem historicamente investido menos de 1% na área da cultura. O Sistema Nacional de Cultura prevê que invista 2%. Quem mais investe em cultura, fazendo uma somatória, são os municípios, né? Investe proporcionalmente mais do que a União, porque é uma demanda muito próxima e de gente que não se enquadra nesse perfil todo de grandes projetos nacionais, né? Então, os municípios, como em várias outras áreas, acabam sendo aquele que dá o aporte, que está ali, que socorre. Na verdade, a União, nos últimos tempos de investimento, estava chegando a 0,30 e poucos por cento, um terço de 1%. E a cultura gera, na economia do Brasil, 2,6% do PIB. Então, dependendo do cálculo que se faz, a cultura recebe, né, uma parte e gera 10 vezes mais do que aquilo, pelo menos, né? Acho importante as pessoas terem em mente. Outra, quando falamos em cultura, a gente fala quase sempre, para finalizar, em 3 dimensões. A parte simbólica, que eu já referi, que são as representações da sociedade, a parte cidadã, que é essa coisa que está prevista na legislação, cada um pode fazer, pode se manifestar culturalmente, e toda pessoa tem o direito a apreciar essas obras. Cada pessoa onde está tem o direito, é um direito constitucional, que ela tem que cheguem a ela essas obras, se ela não tiver recurso próprio com recurso público. Tanto que muitos países têm uma bolsa lá para as pessoas comprarem ingressos, comprarem entradas para assistir ou para comprar livros, né? Porque isso faz parte e é também uma determinação da Unesco. E a outra o outro viés é o econômico. Então, ela é simbólica, cidadã, porque é de todas as pessoas, e o econômico. Nenhuma está em separado, a gente separa por força de necessidade para explicar. Talvez o que se falou de um outro edital aí que está circulando, ele só olhou o econômico. Ele não olhou o simbólico, que representa. Essa pessoa pode fazer um negócio para 10, mas assim, ele está originando ali um produto que vai criar uma linguagem no meio artístico, né? Nós mesmos sabemos quantas áreas das artes nasceram de gente que nunca vendeu um quadro na vida, nunca vendeu uma pintura na vida, mas tem um valor simbólico que a humanidade, por décadas ou séculos, tem naquilo uma representação do que somos impagável, né? São valores estratosféricos, se você avalia economicamente. E outra questão cidadã, claro, o edital poderia dizer, não, nós vamos tentar fazer com que as pessoas de toda a geografia do estado tenham acesso, ou de cada município, ou de cada micro-região, porque daí chega nas pessoas de modo mais direto, né? Você não precisa
ter que necessariamente acompanhar um artista de longe ou alguém que está fazendo atividade de longe, muito embora isso também faça parte, né, da atividade cultural, acompanhar nossos ídolos, aqueles que a gente admira. Mas cada vez mais é importante pensar nos editais que fomentem aquele que está próximo de quem consome o produto, né? Então, quando se pensar na economia da cultura, não pensar só nela, pensar relacionada com as outras e pensar que essa economia da cultura precisa gerar um ciclo de investimentos do artista para o vizinho e do vizinho, enfim, do artista para o vizinho, para o bairro, para o município, né? E não por acaso, a Odila sempre reforça isso, a nossa área da cultura é uma das que mais potencializa o recurso que recebe. Quer dizer, você recebe 100, a área da cultura multiplica isso para 156, porque ela é, na sua essência, muito artesanal. Ela precisa de muitas pessoas envolvidas, e quanto mais pessoas envolvidas, o recurso mais gira mais vezes. É esse giro de mais vezes que acaba fazendo crescer o valor econômico que ela tem. Então, pensar nisso sempre, né, nessas 3 dimensões. Ela é simbólica, ela é cidadã. Para o nosso caso, eu acho que a base vai ser a cidadã, né? Não tanto a simbólica, porque não vamos ficar avaliando tanto o perfil da capacidade de tradução do que seja a sociedade numa obra, nem tanto econômica, né? Muito mais a cidadã, ou seja, tem um lastro horizontal muito mais amplo, e, claro, todos os outros estão juntos. Daí o econômico, eu acho que vai ser tão importante para quem recebe quanto para a sociedade na qual essas pessoas estão inseridas. Muito bem, agradecendo as palavras do Gerson Fontana, muito obrigado pela participação aqui no nosso diálogo. E eu abro agora para as considerações finais da Edna. Então, eu quero agradecer mais uma vez ao Odila pelo convite, de poder estar aqui com vocês essa noite. Agradeço às pessoas que nos assistiram. Acho que como foi colocado, é uma lei emergencial, é tudo novo para nós, inclusive a situação que hoje a gente vive, e que é bem importante que as pessoas tenham essas informações e que essa lei esteja sancionada e chegue na ponta rápido, né? Até para, como a gente comentou antes, para girar a própria economia criativa dos municípios. Espero que tudo isso passe logo e que a gente consiga fazer uma retomada nova e até, quem sabe, voltar aos eventos presenciais, mas também ter esse olhar agora novo de fazer algumas coisas online, até para pegar mais pessoas, né, atingir um público maior, e que, de fato, aí, como está indo bem, porque até agora andou direitinho ali, né, a política junto com os fazedores de cultura, que assim permaneça, que a gente realmente possa fazer com que essa lei ela seja, já que foi a primeira, né, uma lei tão, de uma certa forma, tem um olhar tão carinhoso para quem trabalha com cultura e para quem precisa, que ela realmente seja uma lei que ela venha para fazer e que as pessoas agora observem um pouquinho melhor o quanto a economia e a economia criativa fazem girar e o quanto a gente é importante. Essa roda aqui também gira bastante pelo desenvolvimento das cidades, do estado e do nosso país. E acho que era isso, então, boa noite. Boa noite, Edna, obrigado pela participação. E para fechar agora eu abro as considerações finais da Odila Mota. Então vamos lá. Inicialmente, obrigada ao Luciano, meu parceiro aí há mais de 3 anos já, né, Luciano? Vários projetos juntos. Sempre na luta. Sempre na luta. O Gerson também, um grande amigo e um profissional, né, que merece levar nossas referências aí internacionais, né? Sempre parceiro nos nossos projetos. A Edna, uma colega aí muito querida que eu tive a oportunidade de conhecer em final de 2013, 2014, em Porto Alegre, quando a gente começou a fazer um curso de
de elaboração e gestão de projetos culturais pela Quixote Arte e Eventos de Curitiba. Desde então, a gente vem trocando figurinhas, a gente vem conversando. Quando eu vou a Porto Alegre, a gente toma um café. Tem um espaço de comidas portuguesas muito maravilhosos, né, Edna? Ainda tem? Para quem vai a Porto Alegre, né, e visitar. E o pessoal que está nos assistindo, eu acho que tiraram um tempo aí para nos ouvir, a gente agradece, nós estamos à disposição. Como o tema da live já dizia, diálogos, e é isso que a gente quer fazer, a gente quer dialogar com a classe artística, com os poderes, com as pessoas que entendem, com os legisladores, porque a gente sabe que a cultura tem a sua importância na economia e nós estamos como fazedores da cultura, então a gente não tem como fugir. O meu objetivo, especialmente, é contribuir para que os recursos cheguem a quem realmente precisa. Então, aqui cabe também, talvez alguém está pensando, eu tenho meu espaço aqui, se estiver fechado, não tem condições. Espaços fechados há mais de 2 anos, deixa quieto, um futuro, esse não, nesse momento é emergente. Então, eu estou à disposição, né, para o pessoal que quiser trocar ideia. A gente tem um grupo no WhatsApp, que nós temos feito algumas reuniões, aí essa semana vai fazer mais uma, né? Quem quiser participar, que é da área, manda ou me chama inbox no Face e a gente vai adicionar no grupo para que a gente possa contribuir com o município. Tem municípios da região que não tem Secretaria de Cultura, não tem muito menos fundo, né? Então, a gente sabe que talvez a gente também tenha que auxiliar essas pessoas aí, esses amigos de outros municípios, para que não percam esse recurso. Talvez... deixa eu só fazer um adendo aqui. O Marco André, né, tá mandando um recado. O nosso secretário? O nosso secretário está mandando um recado aqui. Que honra! E é importante a gente repassar, né? Ele diz o seguinte: anotamos os principais tópicos levantados na live e discutiremos em reunião junto ao Conselho Municipal de Cultura na terça-feira. Amanhã entraremos em contato com você, né, Odila, para auxiliar aí na parte técnica. E ele pede e conta com o apoio de todo mundo aí para construir junto um planejamento e ações da área da cultura no município. Então tá aí o recado do nosso secretário Marco André. Obrigada ao secretário Marcos, ele está assumindo agora, já esteve conversando comigo, acho que com o Gerson também. A gente, na verdade, não sabe tudo, é uma lei nova, a gente está aprendendo, mas nós estamos à disposição para contribuir no que for para agregar, a gente está à disposição. Né? Então, eu acho que é isso, e só para concluir, que o pessoal que quiser, então, entrar nos grupos de reuniões, manda o contato e a gente vai conversando por ali. Eu acredito que é isso, mais uma vez agradecendo o Gerson e a Edna aqui, e o Luciano, muito obrigada, e a todos vocês que nos acompanharam até agora. A gente está estreando, eu, no caso, estou estreando, né, na live hoje, mas o Luciano aí, o nosso mediador, conduziu direitinho, e vamos fazer outras, com outras pessoas da comunidade, o Gerson até falou, para a gente discutir, chamar o pessoal do circo, chamar o pessoal da dança, dos CTGs, né, da literatura, que o Gerson falou, das livrarias. Então, a gente quer conversar com o pessoal, na medida do possível nós vamos conversando com todo mundo. Muito obrigada, uma boa noite e uma ótima semana. Se possível, fique em casa, se tiver que sair, use máscara e siga os protocolos, por favor. Muito bem, obrigado, Odila. Mais uma vez eu agradeço aos nossos convidados, a Odila, a Edna Souza e o Gerson Fontana. Agradeço também o pessoal que participou aqui, comentou, deixou o seu recado. Né? É difícil dizer o nome de todos aqui, mas agradecendo, o Dalmir está mandando
né, os parabéns a todos, o Rogério também, dizendo que os fazedores da arte têm emergências diferentes das entidades, que isso tem que ser revisto também na questão dos editais. O Carlos Augusto também parabenizando, né, o nosso secretário, que eu já citei aqui, o Douglas Barbosa também, né, sempre na luta, o Gilberto Coraja também, que já esteve por aqui também complementando e ajudando. Mais uma vez, Odila, agradeço. Nossa primeira live, como o título diz, são diálogos, né? Então vamos tentar continuar aí esses diálogos, né? Com outras áreas também relacionadas à cultura. Foi o nosso primeiro, peço desculpas alguns erros aí, a gente está tentando sempre melhorar aí, como é a primeira, então a gente vai errando para acertar, né? Mais uma vez, então, muito obrigado e eu vou encerrando a live por aqui. Um abraço a todos. Obrigada a todos. E até a próxima.